Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijoias. É sempre motivo de muita alegria estar aqui compartilhando conhecimento e falando da minha paixão. Qual é a sua paixão, Bruno? Falar sobre vendas, poder te mostrar que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Fernandes, o improvável, que tinha tudo para poder dar errado e descobriu nas vendas um caminho para poder viver coisas extraordinárias. Então, se você está aqui nessa live, é porque eu tenho certeza que você também quer viver uma vida abundante. Você quer ter acesso a coisas que você nunca acessou e quer gerar através da sua vida inúmeras oportunidades. E eu posso te afirmar que você está no melhor lugar possível, com a melhor empresa possível para te auxiliar nessa jornada, para que de fato você viva coisas extraordinárias. Me conta aí, de qual cidade que você está falando? Me conta se é o primeiro treinamento que você está participando, quem já é revendedora, quem quer se transformar numa revendedora de semijoias aqui da Munhá. Me conte aqui nos comentários. Hoje o nosso treinamento vai ser muito legal, tá? Eu vou estar falando para vocês um pouco sobre como transformar desafios em oportunidades. Talvez eu estou falando com alguém aqui que não tenha desafio. Se você não tem desafio na sua vida, essa live não é para você, tá? Essa live é só para quem tem desafios no dia a dia, ou seja, para todos nós, né? Quem que não tem desafio? Quanto maior a gente vai se tornando, quanto mais compromissos a gente vai assumindo, mais desafios a gente tem. A boa notícia é que por trás de todo desafio existe uma grande oportunidade. E nesse nosso bate-papo de hoje eu vou te provar isso. E vender é desafiador, vender é desafio atrás de desafio. Mas só que a cada desafio é uma nova oportunidade de você, de fato, realizar sonhos e alcançar coisas que você nunca imaginou alcançar. Quem aí tá servido em tomar um cafezinho? Ó, sou revendedora desde 2003, 23, que legal, Bia. Ó, a Rivalci Santana, gostaria de ser uma revendedora, que legal. Para você, né, que está nos assistindo aqui, que ainda não é uma revendedora de semijoias da Munhá, é muito simples, tá? O que você vai precisar fazer? Você vai entrar lá no nosso perfil, na bio do nosso perfil, e vai estar clicando ali naquele link. Naquele link você vai estar preenchendo ali um cadastro bem rápido e a nossa equipe vai estar entrando em contato contigo para de fato estar formalizando a sua entrada, né, aqui na Munhá Semijoias. Eu digo que revender semijoias no consignado é uma das maneiras mais inteligentes de você empreender. É uma das maneiras mais eficazes de você ter resultado sem correr nenhum tipo de risco. Afinal, você não precisa investir nenhum real, você recebe treinamentos, você recebe semijoias que são tendência, semijoias que têm durabilidade, que têm credibilidade e ainda pode ganhar acima de 40% de comissão. Ou seja, só depende do seu esforço, só depende da sua entrega. E a semijoia é um produto extremamente acessível por todas. Afinal, qual mulher que não usa semijoia? Todos os dias nascem novas mulheres que usam semijoias. Ou seja, todas as pessoas que têm pescoço para poder usar um colar, todas as pessoas que têm orelhas para poder usar brincos, que têm braços para poder usar pulseiras e que têm dedos para poder usar anéis, são possíveis clientes. Ou seja, muita cliente em potencial aí na sua cidade, no seu trabalho. Agora você precisa descobrir o quê? Como abordar essas pessoas, como usar técnicas para de fato você conseguir alcançar resultados. Eu já quero quebrar aqui um paradigma. Muitas pessoas acham que vender é um dom. Vender não é um dom, é possível você aprender. Assim como você aprendeu um dia a andar, assim como você aprendeu um dia a falar, vender não é diferente. Você precisa aprender. São técnicas que são utilizadas na hora certa que fazem com que você tenha resultados. Mas para isso, você precisa buscar conhecimento. E se você está aqui hoje, é porque você está disposta a viver uma vida extraordinária. E lembrando, gente, quem estiver participando, né, dessa nossa live estará concorrendo. Ó, estou com o nome sujo, não tem problema. Aqui a gente não avalia, né, somente isso. Lógico que existem alguns pontos dentro de uma negativação de nome que às vezes nos deixam assustados. Por exemplo, uma mulher que ela já deve, né, para uma outra empresa de semijoias. Você concorda que a gente liga um alerta? Mas lógico que a gente liga para essa pessoa, tenta entender o que aconteceu, mas eu carrego uma máxima comigo e aqui na Munhá não é diferente. Nome negativado, nome sujo, às vezes como a gente fala, né? Ele não define caráter. Eu já tive problemas no meu nome,
posso correr o risco de ter problemas novamente e não é por isso que eu deixo de ser uma pessoa de confiança. E com você não é diferente, todos nós temos, né, às vezes, alguns percalços na nossa jornada que faz com que a gente, né, passe aí por algumas situações que a gente não quer passar, tá? Então aqui na Munhá a gente não avalia isso, fique tranquila, tá? Corre lá, faça o seu cadastro e a gente vai estar avaliando outras coisas. Sabe o que eu digo? Que é um dos pontos principais que a gente gosta de enxergar em revendedoras, em mulheres que querem revender semijoias, é fome de vencer. A pessoa que tem ambição, a pessoa que quer viver, né, sonhos altos, sonhos, né, realmente muito grandes, são pessoas que a gente quer ter do nosso lado. Não aquelas pessoas que só querem pegar a semijoia, vou pegar para complementar a minha renda. Geralmente essa não vende nada, tá? Quem vende de verdade é aquela pessoa que tem sangue no olho, é aquela pessoa que está com vontade de mudar a sua história, que está com vontade de fazer uma viagem, que está com vontade de realizar sonhos que possui. Então esse é o perfil ideal que a gente procura aqui na Munhá, tá bom, gente? Como eu dizia para vocês, para você estar participando, né, dos R$500 de sorteio que a gente vai estar fazendo, R$500 em semijoias. A Munhá é uma mãe, além de dar conhecimento de forma gratuita para vocês, e para eu estar aqui não é barato, tá? A Munhá precisa fazer um bom investimento e você ganha isso de forma gratuita. Então, além de você ter acesso a esse conhecimento, você ainda tem o privilégio de concorrer a R$500 em semijoias. Então, fique aqui com a gente nessa live e no final eu vou falar o que você precisa fazer para ganhar os R$500 em semijoias, tá bom? A gente vai entregar para você no conforto da sua casa, seja você revendedora ou não, né? Você está concorrendo a R$500 em semijoias. Bruno, e se eu não ganhar? Não tem problema, você vai chegar no final dessa live e o conhecimento que você vai adquirir, ele vai ser muito importante aí para sua vida, tá bom? Então o que você precisa fazer? Coloca o dedo no coração, clica nesse aviãozinho e eu preciso que vocês enviem para no mínimo 10 pessoas essa live, tá? Envia para 10 pessoas, coloca o dedo no coração, continua, né, comentando, porque a nossa equipe tá do outro lado observando quem tá comentando, quem só tá assistindo. Então se você quer ganhar, você tem que toda hora tá colocando o dedo no coração, comentando o que você tá achando da live, traz pra gente feedback, né? Traga algo também que vai agregar para quem está assistindo a live. Então aproveite, esse momento é seu. A Munhá investiu para que você aproveite desse momento e saia dessa live muito melhor do que você entrou. Então coloca aí o dedo no coração, coloque aí o dedo no aviãozinho e encaminha essa live para o maior número de mulheres possíveis. Enela, seja bem-vinda, minha querida. Franciele, seja bem-vinda. Márcia Coelho, Ednir Neves. Vamos lá, gente, vamos fazer aí com que essa live alcance o maior número de pessoas possíveis. Michele, a Diana, Cris Diana, tudo bem, Cris? Seja bem-vinda aí, viu? Então vamos lá, qual que é o nosso bate-papo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre como transformar desafios em oportunidade. Eu até coloquei uma frase aqui, ó: a dificuldade que te paralisa é a mesma que te pode impulsionar. A nossa vida já existe uma certeza. Qual que é a certeza dessa nossa vida? Que nós vamos ter dificuldades. Não existe uma pessoa que não passe por momentos difíceis, que não passe por desafios. O dono de uma empresa que tem 1000 funcionários, você acha que esse cara tem muitos desafios? Ele tem muitas dificuldades na sua jornada? Inúmeras. A pessoa que ela trabalha só como CLT, ela não tem nenhum funcionário. Ela tem dificuldades? Também tem muitas dificuldades. Então, independente do seu cargo, independente do que você faça, você vai ter uma vida com muitos desafios. A diferença para as pessoas que vencem é como você olha para esse desafio. Se você olha para esse desafio e enxerga um monstro, ele vai se tornar um monstro. Se você olha para ele e enxerga algo para você poder aprender, para você desenvolver, você vai crescer com aquele problema e com aquele desafio. Na nossa vida, a todo momento você tem esse privilégio de olhar para situações e enxergar oportunidades e olhar para situações e enxergar dificuldades. Como, por exemplo, eu tive um mês muito ruim, o meu mês não foi bom, não foi produtivo, foi um mês onde eu não consegui, né, colocar em prática tudo aquilo que eu havia traçado. Então você tem dois olhares. O primeiro olhar é você ficar se culpando: nossa, eu não sou capaz, nossa, eu não nasci para vender, nossa, será que eu realmente estou apta para poder vencer na vida? Esse é um caminho, é aquele caminho que vai fazer com que você sofra. O segundo caminho: o que eu fiz de errado nesse mês que eu preciso melhorar para o próximo mês?
Você consegue perceber que são dois olhares diferentes para a mesma situação e que um não te dá saída e o outro te dá o privilégio de fazer com que você cresça, que você amadureça e se torne um ser humano muito melhor. Então, o nosso bate-papo hoje é sobre isso, né? É sobre como realmente você transformar desafios em oportunidades. Qual que é o objetivo, então? É desenvolver uma mentalidade resiliente. A gente vai falar muito sobre isso, como você enxergar desafios como oportunidade de crescimento, como você superar barreiras para você fortalecer emocionalmente, né, para você poder enfrentar obstáculos. Uma vez eu estava em uma palestra de um grande player do mercado, um cara que ele é referência para muita gente, e eu tive o privilégio de fazer uma pergunta. Ele abriu ali para perguntas, eu ergui a mão, peguei o microfone e fiz uma pergunta. Eu falei, ô fulano, você é um cara que chegou muito longe, você é um cara que chegou no lugar onde você está e começou do zero. Você não teve ninguém para poder te financiar, você não teve nenhum padrinho, você não vem de berço de ouro. E você convive também com muitos milionários, multimilionários. Eu gostaria que você me respondesse a seguinte pergunta. Olha o que eu perguntei para ele. Eu falei, ô fulano, quais são as características que você precisou desenvolver para você chegar onde você está? E característica essa que você percebe que todos esses milionários também possuem. A resposta dele no primeiro momento não fez muito sentido para mim. Hoje ela faz perfeito sentido e foi algo que eu trouxe para minha vida. Ele disse o seguinte, ele falou, Bruno, controle emocional. O controle emocional me fez chegar até aqui. Aí ele começou a aprofundar nisso daí. Ele disse que ele precisou desenvolver o controle emocional nos momentos de baixa da vida dele, porque ele disse, Bruno, eu passei por muitos momentos difíceis. E nos momentos difíceis a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter controle emocional para entender que aquilo vai passar. E ele falou, eu tive que ter controle emocional nos meus momentos de alta. Ou seja, naquele momento que eu ganhei muito dinheiro, que eu estava, né, vivendo o melhor momento financeiro da minha vida, eu precisei ter controle emocional. Porque às vezes, quando você começa a ter resultados, a tendência é que você se torne uma pessoa arrogante, se torne uma pessoa prepotente, tome decisões baseadas somente na emoção e não na razão. E às vezes o que acontece? Aquela pessoa que construiu um império, se ela não tiver controle emocional, ela perde tudo aquilo que ela conquistou. E na venda, meninas, não é diferente. Eu percebo que todos os grandes, né, vendedores que eu conheci, eles possuem controle emocional. No dia a dia, como que funciona isso? Eu vou te explicar. Quando você ouve um não, como que você reage a ele? Quando você tem uma semana ruim, como que você reage a essa situação? Ah, o meu mês não foi bom. Como que você encara isso? Isso te abala ou te faz refletir e evoluir para que no próximo mês você não cometa o mesmo erro? Então isso é controle emocional. Quando você cria expectativa, aquela pessoa vai comprar de mim, ela não compra, isso te afeta a ponto de paralisar e fazer com que você comece a desacreditar de você, ou você olha para aquilo com um olhar de aprendizado. O que eu fiz de errado? Será que eu criei expectativa onde eu não deveria criar? Será que eu não consegui agregar valor para o meu produto? Será que eu qualifiquei a minha cliente? Será que de fato ela tinha o perfil de compra? Então, sempre vão existir dois caminhos, e a maneira como você vai conduzir o seu emocional é o que vai fazer toda a diferença, tá? Então, lembrem-se, o controle emocional ele é fundamental para você viver uma vida extraordinária, tá? Eu coloquei aqui, ó, alcançar resultados, transformar dificuldades em conquistas extraordinárias. Então, qual que é a estrutura do nosso treinamento de hoje? Nós vamos falar sobre o poder da mentalidade, mudando a perspectiva, né, sobre a rejeição, sobre o não, problemas como catalisadores de crescimento. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, o valor da persistência e também como é importante a gente celebrar as nossas pequenas vitórias. As pequenas vitórias, elas precisam de fato ser comemoradas. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nessa live, tá bom? Tô vendo que algumas pessoas estão falando aqui, ó, meu primeiro mês vendendo, estou amando, eu estou esperando meu kit chegar para começar a vender, que legal, logo logo tá chegando aí, viu? Vendi muito bem no meu primeiro mês, o meu kit de monstruário chegou. Boa noite, Sônia Oliveira, seja bem-vinda. É isso daí, gente. Vamos aproveitar esse nosso momento para a gente estar falando de coisas positivas aqui no chat, né? Tá trocando experiências. Deixa para você afogar suas mágoas depois dessa live, tá?
Porque geralmente aquela pessoa que só fica falando coisa negativa é a pessoa que menos vende. Aquela pessoa que vende, que tem resultado, ela tá com o coração cheio de gratidão, cheio de vontade e cheio de, né, transbordo. Ela tá transbordando na vida dos outros. Então aproveita esse momento, né, para você falar de coisas boas. Não fica falando de coisa ruim aqui não, tá joia? Então vamos lá. Primeiro, o poder da mentalidade. Pode passar para mim, Ramon, por favor? Qual que é a frase? A frase é a seguinte: a adversidade, ela revela o caráter e molda campeões. O que essa frase quer dizer? Que são nos momentos difíceis que você vai se reconhecer. É no momento difícil que você vai ser preparada para se tornar uma campeã. Eu nunca vi campeões e campeãs passando por uma vida de maneira leve, sem ter dificuldades e sem ter desafios. É, de fato, o caos. É quando a gente está no fundo do poço que a gente consegue desenvolver algumas habilidades que serão importantíssimas para o que a gente vai viver no futuro. Mas é no caos, é na dificuldade, é nos momentos mais difíceis da sua vida que você vai ser preparada para viver coisas maiores. A maneira como você vai reagir a isso vai definir se você vai ser uma campeã ou se você vai ser uma fracassada. O que você escolhe? Você escolhe ser uma campeã ou você escolhe ser uma fracassada? A escolha é só sua, eu não posso tomar essa decisão por você. Lembre-se que a campeã, ela tem que viver o caos. A campeã, ela precisa passar por momentos difíceis. Não tem como você ser uma campeã e uma protagonista da sua história sem você passar por momentos difíceis. Isso daqui eu já te garanto, isso é bíblico, não é o Bruno que está falando. O que na Bíblia fala? Que nesse mundo nós passaremos por aflições. O que é passar por aflições? É passar por momentos difíceis. Bruno, não acredito na Bíblia, não tem problema. Se você for estudar a vida de grandes empreendedores, de grandes vendedores, você vai perceber que todos eles estão sentados em uma pilha de fracassos. O que você quer dizer com isso, Bruno? Todos eles estão sentados, né, em muitos fracassos. São pessoas que fracassaram inúmeras vezes, mas não desistiram, tá? Isso é comprovado. Não tem como você vencer sem você passar por grandes desafios aí na sua vida, tá? Quais são os desafios que nós enfrentamos nas vendas? Objeções, a falta de interesse das pessoas, a concorrência. Todos esses são os desafios que a gente passa nas vendas e a forma como a gente reage que vai definir o nosso sucesso. Então, qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática? Você vai listar as 3 dificuldades recentes que você tem enfrentado, beleza? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado revendendo semijoias? Me conta aqui, eu quero ler aqui quais são as dificuldades que você vai estar, né, que você está enfrentando aí no seu dia a dia, para que a gente consiga fazer aqui uma analogia, tá? Boa noite, minha namorada está vendendo muito e está ajudando. Estamos batendo meta. Ô, Cleiton, que legal. Fico feliz de você estar aqui, viu? Gabriela, Michele, toda honra e glória a Deus. Amém. Tamo junto, Gabriela. É isso daí. Gente, então, ó, o que eu quero dizer com dificuldades? Como que a gente vai transformar dificuldades em oportunidades? Ah, eu tô tendo dificuldade de abordagem, tá? Essa é uma dificuldade. Como que você vai transformar isso em uma oportunidade? Você vai fazer isso, né, olhando para esse problema, para esse, né, vamos falar assim, para esse desafio que você tem e buscando conhecimento para você poder reverter aquilo. Porque por trás de toda dificuldade existe uma oportunidade. Então, a partir de hoje, você vai pegar esses 3 desafios que você tem, essas 3 dificuldades, e você vai fazer um exercício e transformá-las em oportunidades, tá? Mas você precisa anotar. Coloque aí quais são as 3 dificuldades que eu tenho, pega papel, pega caneta. Se você não pegou, por favor, vai lá e pega. Enquanto você vai pegar, eu vou estar bebendo uma água aqui, ó. Quero os R$500 em joias. Isso aí, Tuane Maciel. Gente, posta no status, contatos. Nossa, isso é legal demais. Estou tentando fazer meu cadastro. Oi, Deus é mais, amém. Não estou conseguindo ganhar mais clientes. Então, o Claudilene, com quantas pessoas você tem falado todos os dias? Você precisa desbravar, você precisa buscar clientes, você precisa estar em ambientes onde existam concentração de mulheres, e mulheres que tenham um perfil de compra. Vá lá nesses lugares, frequente de maneira intencional, começa a criar contato. É um trabalho de formiguinha. Você tem que trabalhar todos os dias para você poder colher os frutos do que você está plantando. Às vezes a gente tem a dificuldade de respeitar
o processo. O processo ele precisa ser respeitado. E o que é o processo? Não tem como você inverter a lógica. Não tem como você plantar, não tem como você colher uma laranja sem antes você plantar a semente da laranja. E às vezes a gente quer inverter o processo. A gente já quer colher a laranja sem ter plantado a semente. E na venda não é diferente. Você precisa plantar as sementes para depois você colher. Como que você vai plantar? Estando em lugares estratégicos, se conectando com mulheres, usando as suas redes sociais para que você se posicione como uma empreendedora de semijoias. As pessoas precisam saber que você empreende com semijoias. Você tem usado as suas redes sociais para isso? Você tem que ser intencional em tudo que você estiver fazendo. Gente, quem ainda não bebeu água hoje, agora é a hora, você vai lá, você vai tomar 2 copos de água, você precisa se hidratar. Vendedores de excelência tomam água, se hidratam, cuidam da saúde, faz exercício físico, coloca isso como prioridade na sua vida, tá? Eu vou beber uma água aqui. A gente vai falando tanto aqui, né, que a garganta vai até secando. Então vamos lá. Qual que é o segundo passo? Mudando a perspectiva sobre a rejeição. Ô, Rosilene, tá por aí, querida? Seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe. Ó, mudando a perspectiva sobre a rejeição. Vamos aprofundar um pouco mais nisso daqui, ó. Eu coloquei aqui uma frase. Cada não, ele te aproxima do sim. Eu tenho percebido nessa minha jornada, falando com muitos vendedores, ouvindo muitos vendedores, treinando muitas equipes, que o vendedor ele tem pavor do não, ele não gosta de ouvir não. Isso tem feito com que muitas pessoas desistam dessa profissão, mas elas ainda não entenderam que o não ele faz parte da nossa vida. Não tem como você viver uma vida de excelência dentro do mundo das vendas se você não ouvir mais nãos do que sims. O não ele é muito importante para a vida do vendedor. Esses dias uma revendedora falou assim: Bruno, eu estou ouvindo muito não. Hoje eu levei mais de 20 nãos. Eu falei para ela: parabéns, você está no caminho certo. Ela, mas como assim, Bruno? Eu levei 20 nãos. Eu falei, você tá em busca do sim, você vai encontrar o sim. O problema é aquela pessoa que leva 2 nãos, 3 nãos e já desiste. Você tá no caminho certo. O que você precisa fazer agora é o quê? Precisa entender o porquê que você tá levando esse não. Por trás de um não sempre existe um porquê. Ah, eu levei o não, porque eu não qualifiquei a minha cliente. É uma cliente que não tem poder de compra. Às vezes você tá falando com uma mulher que tá desempregada, que depende do marido. Ela não vai ter poder de compra. Às vezes você vai criar uma expectativa e vai se frustrar. Às vezes você está tentando vender semijoias para uma mulher que só usa bijuteria. Aquela mulher que não está preocupada com qualidade, ela está preocupada com preço. Ela, com certeza, na grande maioria das vezes, vai falar não para você. Então você precisa entender o não. Às vezes, outra coisa que acontece, você não conseguiu agregar valor para o que você está vendendo. Você precisa se posicionar e dizer para essas pessoas que você é uma empreendedora de semijoias e que você representa uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado. Você tem que se posicionar como uma representante, como uma empreendedora, que representa a Amun-Ra Semijoias. Pega o Instagram, manda para essa pessoa ver, isso gera credibilidade. Você precisa agregar valor, elas precisam saber que as suas peças possuem garantia, elas precisam saber que a gente trabalha com uma camada de ouro extremamente significativa, diferente de outras empresas do mercado, e que nós temos história. A Amun-Ra tem história, uma empresa que já tem mais de 15 mil revendedoras, não sei se vocês sabem desse número, mas nós estamos no Brasil todo. E uma empresa que está no Brasil todo, que tem mais de 15 mil revendedoras, não é qualquer empresa. Existe uma história por trás dela. E a sua cliente, ela precisa saber dessa história. Isso é agregar valor. Quando você consegue fazer isso, ela não está preocupada com o preço. Porque ela sabe que ela está comprando algo de qualidade. E você precisa acreditar nisso, tá? Então, o que a gente está falando aqui, ó? Cada não é uma chance de crescer. E é verdade. Tente entender os motivos que você está recebendo esse não e adapte a sua abordagem com base no feedback. Então, quando você percebe que você não está conseguindo criar conexão com a cliente, é por isso que você está levando aquele não, o que você vai fazer? Você vai adaptar a sua maneira de abordar para que você consiga criar conexão. É um exercício. Se você não entender o porquê que você está ouvindo aquele não, dificilmente você vai conseguir ter resultado no mundo das vendas. E guarde algo de uma vez por todas no seu coração. A sua vida como vendedora, ela vai ser repleta de nãos. Você vai ouvir muito mais não do que sim. Não existe vendedor nessa terra que só ouça sim.
todos que trabalham com vendas vão ouvir muitos nãos e vão ouvir muitos sims também, tá? Então isso faz parte da sua vida. Gente, o que eu vou pedir para vocês fazerem aqui, ó? Por favor, coloque aí o dedo no coração, continua comentando, encaminha essa live aí para pelo menos aí umas 10, 20 pessoas. O Ramon já vai pedir para a Jaque aqui também, para ela poder mandar ali nas comunidades. Vamos encaminhar essa live aí porque tá bem legal e os próximos tópicos aqui são tópicos excelentes que vai fazer com que de fato quem esteja presente saia desse bate-papo, né, com estratégias, que saia desse bate-papo pronta para poder brilhar, para fazer história e para fazer com que uma família rica saia através dela. Eu sempre gosto de usar essa frase. Eu acredito que eu estou falando aqui com pessoas que também não vieram de um berço de ouro. Eu não vim de um berço de ouro, eu não venho de uma família rica, mas eu estou trabalhando arduamente para fazer uma família rica sair de mim. O que é fazer uma família rica sair de mim? Nem tô falando de dinheiro, tá? Não é sobre isso. Sair uma família rica de mim é o quê? É eu ter o privilégio de abençoar a minha geração, de dar acesso para os meus filhos, de poder abençoar a vida dos meus pais, de poder honrar pessoas que estão ao meu redor, de poder realmente, né, investir numa instituição de caridade, ajudar pessoas. Isso é a verdadeira riqueza e é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre você acumular dinheiro, não ser uma pessoa que transborde na vida das outras. A riqueza é isso, é você ter um copo, que esse copo ele tá saindo tanta água que ele tá o quê? Ele tá abundante. E quando um copo ele tá abundante, você faz o quê? Você transborda na vida das outras pessoas. Agora, se o seu copo tá vazio, como que você vai transbordar na vida de uma pessoa? Correto? Então, riqueza é isso. Então, gente, lembre-se, o não ele faz parte da sua vida. Você não pode entender o não como um ponto final. O não é apenas uma vírgula. Eu me lembro que quando eu vendia livros de porta em porta, eu já comentei essa história com vocês, eu me tornei um dos maiores vendedores de livro do Brasil. Por anos consecutivos, né, eu estive entre os 3 maiores vendedores. Eu estou falando aqui, né, de um grupo de 50 mil estudantes. E eu conseguia sempre estar entre os 3 primeiros. Bruno, por quê? Você era talentoso? Você é um cara que nasceu com o dom das vendas? Não. Sabe por quê que eu tinha muito resultado? Porque eu aprendi a ouvir não. Eu comecei a entender que todas as vezes que eu ouvia um não, eu estava mais perto de um sim. E como que eu fazia para eu poder entender? Eu me recordo que eu tinha números, eu sabia exatamente, você precisa saber desses números também. Eu sabia exatamente quantas casas eu precisava visitar para eu ter o resultado que eu almejava. Ou seja, eu tinha que entrar na casa de 10 pessoas. Se eu entrasse na casa de 10 pessoas, eu conseguia vender no mínimo 4 coleções de livros. A minha meta era 4 coleções. Mas para isso eu precisava entrar em 10 casas. Os livros que a gente vendia, eles giravam em torno de um salário mínimo. Imagine, você bater na porta de uma pessoa que você não conhece para poder vender uma coleção de livros de quase um salário mínimo. E por que eu nunca desisti? Tive vontade demais, tá? Tive muita vontade, por muitas vezes eu me recordo de sentar nos paralelepípedos ali, né? Eu comecei vendendo livros no Rio Grande do Sul, depois vendi no Brasil todo, chorando, né? Questionando a Deus por que eu estava precisando passar por aquilo. Então eu tive muita vontade de desistir, mas eu nunca tive o plano B na minha vida. Eu só sempre tive o plano A. Qual que era o plano A? Era vender livros, conseguir dinheiro e pagar a minha faculdade. Se eu não conseguisse vender aqueles livros, eu não ia conseguir pagar a minha faculdade. Os meus pais, eles não iam me ajudar. E eu tinha vergonha de voltar para casa como um fracassado. Eu saí de casa aos 17 anos para poder desbravar o Brasil, né, vendendo livros e conseguir pagar a minha faculdade. Então eu não tinha o plano B. Eu prometi para o meu pai e para minha mãe, eu só volto para casa para passear. Eu não volto mais para casa para morar. E isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é você ficar colado no seu pai e na sua mãe pro resto da vida. Honrar pai e mãe é você sair para voar. É você sair e se tornar uma pessoa independente financeiramente, independente emocionalmente. Porque imagine que desgosto para um pai ter um filho que é extremamente dependente dele. Um filho que qualquer dificuldade que tem, vai lá e pede dinheiro. Qualquer dificuldade que tem, está correndo para dentro de casa. Lógico que os nossos pais estão ali para poder, né, ser um porto seguro, mas eles querem ver você independente. Eles querem ver você voando, conquistando as suas coisas. Essa é, de fato, a maior alegria de um pai, é saber que o seu filho e a sua filha estão bem, estão no caminho certo, estão progredindo. Ou eu estou falando demais aqui, gente? Eu sou pai.
Se a minha filha um dia sair de casa com 17 anos, eu vou ficar triste? Vou ficar triste demais, porque ela é a paixão da minha vida. Mas se ela estiver indo em busca dos sonhos delas, indo em busca, né, de oportunidades, de ter uma vida independente, eu vou ficar muito orgulhoso da minha filha. Isso sim é, de fato, você honrar pai e mãe. E eu acredito verdadeiramente nisso, tá? O que eu vou... me tira uma dúvida quando eu uso uma corrente... essa parte mais técnica, o que eu ia pedir para você, querida? Pode mandar lá no WhatsApp da Munhá, tá? Então, gente, o que eu estava falando para vocês, eu tinha que visitar 10 casas para eu conseguir vender em 4. E para eu conseguir entrar na casa de 10 pessoas, eu precisava bater palma em 100 casas. Cada 10 casas que eu batia palma, eu conseguia entrar em uma. Então, olha para você ver. Cada 10, eu ouvia 9 nãos e 1 sim. E conseguia entrar na casa daquela pessoa. No final do dia, eu tinha batido em mais ou menos 100 casas, tinha entrado em 10 e tinha vendido 4 coleções. Ou seja, eu ouvi 96 nãos e apenas 4 sims. Esse sempre foi o meu diferencial, não desistir. Eu sempre disse, ninguém vai me parar. A única pessoa que vai me parar é Deus. Se ele não quiser que eu continue, quem vai parar vai ser ele, porque eu não vou parar. Pode vir desafio, pode vir dificuldade, eu não paro. Eu só paro quando eu alcançar os meus objetivos. Bruno, então você é o super-herói. Não, pelo contrário. Eu sempre entendi que eu tinha inúmeras dificuldades. Eu sempre entendi que eu era um cara extremamente limitado. Eu só ia vencer a minha limitação trabalhando muito. E quanto mais você trabalha, mais preparado você fica. Hoje eu encontro algumas pessoas que me falam, Bruno, você tem o dom das vendas. Bruno, você nasceu para poder falar. Mentira, essa pessoa não conhece a minha história. Porque quem conhece a minha história jamais falaria isso. Porque eu era o improvável. Tinha dificuldade de me comunicar, não sabia vender. Eu consegui superar tudo isso trabalhando muito. Muitas horas trabalhadas. Então isso serve para você também. Entenda, o não, ele faz parte da sua vida. Não tem como você, né, achar que o não, ele não vai pertencer ao seu dia a dia. Ele pertence. Só tente entender o porquê que você está ouvindo aquele não. 3. Qual que é o terceiro ponto que eu quero que você fique atenta aí, tá? Problemas como catalisadores de crescimento. O que isso quer dizer? A frase que eu coloquei aqui, ó. O problema de hoje é a experiência que te fortalece amanhã. Às vezes, o que acontece? Você está passando por um momento difícil na sua vida. Às vezes você brigou com seu pai, você brigou com a sua mãe, brigou com seu marido, brigou com a sua esposa, brigou com o filho, você está passando por alguma dificuldade financeira. Esse é um problema. E às vezes o que a gente faz? A gente se escora nesse problema. O ser humano, ele tem a tendência de ser muito vitimista. Ele tem a tendência de pegar problemas que ele enfrenta no dia a dia e usar esses problemas para poder justificar o seu fracasso. Hoje, 95% da população é vitimista. E o ser vitimista é gostoso, é confortável. É muito mais fácil eu pegar, né, algum problema que eu tenho e colocar a culpa naquele problema. Eu não estou tendo resultado por isso. E isso é vitimismo. Tá? E é mais confortável você ser assim do que você assumir a responsabilidade. Eu tenho um problema, mas eu vou separar o problema, eu vou resolvê-lo e vou para cima, vou fazer acontecer, eu vou ser protagonista da minha história. Então existe essa diferença, protagonismo, e existe essa questão do vitimismo. Você sempre vai determinar, você vai pegar os problemas e vai transformá-los em oportunidades, ou você vai pegar os problemas para poder justificar o resultado que você não tem tido. Pare para observar. As pessoas que não têm resultado são as pessoas que mais reclamam da vida. As pessoas que não alcançam os objetivos que querem são as pessoas que mais reclamam da vida. Ela coloca a culpa no governo, ela coloca a culpa no patrão, ela coloca a culpa no prefeito, ela coloca a culpa no líder da igreja, ela acha inúmeros culpados. Comece a prestar atenção a partir de hoje e corra dessa pessoa. Tente ajudá-la a mudar a sua maneira de pensar. Mas se ela não mudar, corra dessa pessoa, porque ela vai acabar te corrompendo, ela vai acabar fazendo com que você também se torne uma vitimista. E você tem que sair dessa live sendo a protagonista da sua história. Aquela mulher que bate no peito e fala, eu vou conseguir, ninguém vai me parar. Eu só paro quando eu alcançar os objetivos que eu tenho. Enfrente o mundo. Quando o mundo percebe que você está sendo vitimista, ele te engole. Agora, quando o mundo percebe que você está indo para cima, você está assumindo o controle da sua história, ele abre os caminhos para você. Ele abre portas. O que você entrega
para o universo, ele vai te devolver. O que você joga para o mundo, você vai receber de volta. Você está jogando vitimismo? Você vai receber vitimismo. Você está jogando protagonismo? O mundo vai abrir oportunidades e você vai atrair coisas boas para sua vida, tá? Então vamos aprofundar um pouquinho mais nisso daqui. O que que eu estou falando aqui, ó? Eu estou falando, né, reconheça desafio atual nas suas vendas, explore novas técnicas de abordagem, coloque em prática as novas estratégias e analise o impacto e faça ajustes necessários. Então, a partir de hoje, o que que eu preciso que você faça, tá? A partir de hoje, você vai pegar os problemas que você enfrenta e vai transformá-los em obstáculos para você poder subir por cima deles e alcançar o próximo nível, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o problema e ele vai ser um trampolim para você alcançar novos patamares. A partir de hoje, você vai olhar para o problema de uma maneira completamente diferente. Um exercício que eu gosto de fazer. Surgiu um problema para mim, tá? E eu tenho muitos, tá? Tenho muitos problemas. Hoje eu tenho vários negócios, tenho várias pessoas que eu cuido. Então, todo dia eu tô tendo problemas diferentes. Eu carrego comigo uma lógica que ela diz o seguinte: um dia pode, 2 dias não. Não. O que que eu quero dizer com isso? Você tem um problema? Um dia você pode ficar mal, um dia você pode reclamar, mas 2 dias não. Primeiro dia, ok. No segundo dia, você tem que buscar a solução. Tem um problema? Apareceu algo muito grande para você que você não vê caminho. Primeiro dia, você tem o direito de sofrer. Afinal, nós somos seres humanos, né? A gente é frágil, nós temos sentimento, mas 2 dias não. Chegou no segundo dia, ergue a cabeça, o que que eu preciso fazer para resolver esse problema, para eu poder passar por esse desafio? Enumera tudo isso e corre atrás para poder resolver. Seja protagonista da sua história, tá? Vamos lá, qual que é o quarto? O valor da persistência. Não tem como você ter sucesso na sua vida se você não for uma pessoa persistente. A diferença entre o fracasso e o sucesso é a quantidade de vezes que você se levanta. Eu gosto muito de aprender ouvindo histórias, tá? Foi uma maneira que eu encontrei de realmente, né, evoluir. Então eu já li muitas biografias, eu já assisti muitas palestras onde grandes empresários contam a sua história. E sabe o que que eu percebi que todos eles têm em comum? A grande maioria desses empresários já fracassaram inúmeras vezes. A grande maioria deles já quebraram as suas empresas, já ficaram devendo milhões para o banco. Às vezes você está devendo 50 mil para o banco e você está achando que a sua vida acabou. Para! Tem gente que deve 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, 200 milhões e não desiste, continua com a cabeça erguida, entendendo que aquilo faz parte do processo, continua persistindo e quando ela consegue resolver aquilo, ela se torna uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais calejada. Por quê? Porque ela persistiu. A persistência é isso, é você seguir o mesmo caminho de maneiras diferentes, tá? A persistência não tem a ver com você cometer o mesmo erro diversas vezes. Aí é insistência. A insistência não é inteligente. Inteligente é a persistência. Olha qual que é a diferença. Insistência é você fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado. É você fazer a mesma coisa sempre seguindo o mesmo caminho. Isso é insistência e não é inteligente. O que é a persistência? A persistência é você seguir o mesmo caminho, você tem o mesmo objetivo, mas só que você está trazendo alternativas diferentes. Você está cortando o caminho, você está indo um pouquinho mais para lá, um pouco mais para cá. Persistência é isso. É você prosseguir com inteligência. A insistência é você prosseguir com falta de inteligência. Essa é uma diferença muito grande da persistência e da insistência. O que que eu coloquei aqui que faz todo sentido para vocês, tá? É vocês entenderem que a partir de hoje, o que vai determinar o que você vai viver no seu futuro é a persistência que você quer desenvolver a partir de hoje. Quando eu digo persistência, é você... falei com uma cliente, essa cliente falou não para mim. Tá, mas por que que ela falou não? A próxima vez eu vou seguir um caminho diferente. Eu vou ser persistente ao invés de ser insistente. Então, onde que eu errei nessa minha primeira abordagem? Na segunda você conserta. Ainda não deu certo? Aonde que eu errei? Terceira vez, segue um caminho diferente. Uma hora você vai acertar. Agora, o que que é insistência? Você fez uma abordagem e não conseguiu vender e você tenta novamente seguindo esse mesmo caminho. Isso é insistência e não é legal. Tá? Então você precisa desenvolver essa habilidade dentro do mundo das vendas para que você alcance a prosperidade, tá bom? Então
Então vamos lá, qual que é o quinto passo? Eu gosto muito disso. Eu carrego comigo uma frase que diz que gratidão gera gratidão. O que é a gratidão? A gratidão é você apreciar as pequenas vitórias. Quando você aprecia as pequenas vitórias, você constrói a grande conquista. Eu li um livro que ele se chama Um Dia Sem Reclamar. Esse livro ele fala muito sobre a questão da gratidão, nós sermos gratos pelas pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Gente, só o fato de você estar aqui hoje assistindo esse treinamento é um fator de gratidão. Porque muitas pessoas perderam a visão por conta de um diabetes, perderam a visão por conta de um acidente e não têm o privilégio que você tem. Existem muitas pessoas hoje que foram sepultadas, pessoas que morreram, que queriam estar assistindo uma live como você. Você concorda que isso é motivo de gratidão? Existem pais que perderam os filhos hoje e você tem aí o seu filho saudável. Isso é motivo de gratidão. Você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem a sua família. Tem muitas pessoas que não têm esse privilégio. Isso é gratidão. Às vezes você está reclamando porque você não está conseguindo ir num salão de cabeleireiro toda semana. Você está reclamando porque às vezes você está falando que o seu cabelo não é tão bom assim. Só que tem mulheres que estão perdendo o cabelo porque estão fazendo uma quimioterapia e que fariam de tudo para poder ter o cabelo que você tem. Você consegue entender o quanto de motivo você tem para ser grata pela sua vida? E às vezes a gente não agradece as pequenas conquistas, quando você faz uma venda. Isso é motivo de gratidão. Que bom, eu consegui. A gratidão ela vai invadindo a nossa vida e você começa a ser uma pessoa positiva. Você consegue transmitir isso para quem está do outro lado. Então comece a ter um olhar de gratidão. Pare em algum momento da sua vida e começa a pensar: onde eu posso ser grata? Poxa, que legal, tenho uma geladeira na minha casa. Que bom, eu sou grata por isso. Eu me recordo que uma das passagens marcantes da minha vida, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu tive um privilégio. Eu tive o privilégio de ir para Angola. Eu fiquei 30 dias, né, na Angola, a gente foi fazer lá um trabalho social e eu visitei, né, várias cidades ali dentro desse país. E a partir daquilo eu comecei a ter uma gratidão tão grande pela minha vida, em ver aquelas pessoas passando fome, pessoas morando na rua, pessoas que ficam 10 dias sem comer um alimento, que não conseguem tomar uma água. Eu me lembro de um menino que eu tive o privilégio ali de conhecer, e lá eles falam português também, um português um pouquinho diferente da gente. E eu falei, deixa eu entender um pouco mais sobre a vida dessas pessoas, porque às vezes a gente não tem dimensão do que é. E eu perguntei para um menino de mais ou menos ali uns 13 anos, eu perguntei, fulano, qual que é o maior sonho da sua vida? E na minha cabeça ele ia falar, o meu sonho é ter uma Ferrari, o meu sonho é ter um avião, o meu sonho é... não sei. Sabe o que aquele menino falou? Ele falou assim, o sonho da minha vida é ter a oportunidade de um dia jogar futebol com uma chuteira no meu pé. Eu nunca joguei futebol com uma chuteira, eu sempre joguei futebol descalço. Você consegue entender o que é a gratidão? Eu me recordo de uma outra pessoa que eu conversei com ela ali, e que me marcou muito. Ela falou que passou fome por muitas vezes, e às vezes passar fome para mim é ficar um dia todo sem comer algo. Eu falei, mas o que é passar fome? Bruno, tinha dias que eu ficava, meses, né, que eu ficava 10 dias sem comer um alimento. Eu falava, mas o que você comia depois de 10 dias? Comia banana verde, mamão verde, farinha, cacto. E você está reclamando da sua vida. Você tem uma vida abençoada, você tem tudo para poder ser grata. Então seja grata pela sua vida. Tive o privilégio de, no ano seguinte, eu fui para Nova York, na Times Square, que é um sonho que eu sempre tive. E de coração, sabe onde realmente eu tive mais gratidão? Estando na Angola. Para eu poder perceber a vida maravilhosa que eu tinha. E se eu for fazer uma viagem novamente para um outro país, eu sempre digo para minha esposa, eu quero ir para Angola de novo. Quero levar minha filha lá, quero levá-la lá, para ela poder entender que nós somos muito gratos e somos muito privilegiados por termos a vida que a gente tem. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? A partir de hoje, você vai começar, né, a, de fato, né, reconhecer as suas pequenas conquistas. Você vai começar, a partir de hoje, reconhecer as suas pequenas vitórias e começar a ser grata pela vida que você tem. A gratidão, ela vai fazer com que você viva coisas extraordinárias. Então, passe um dia sem reclamar. Quando você for reclamar, se lembre dessa nossa live. Não reclama. Olha e tente tirar algo positivo daquilo que está acontecendo. Reclamar é um hábito. Quanto mais você reclama, mais prazeroso isso se torna para você.
Tá chovendo, a pessoa reclama que tá chovendo. Tá sol, reclama que tá sol. Tá frio, ela reclama. Tá calor, ela reclama. De tudo a pessoa reclama. Isso vira um hábito, e um hábito feio, que só traz coisa ruim para sua vida. Então, a partir de hoje, você vai sair dessa live com uma mentalidade completamente diferente. Você vai sair desse nosso bate-papo sendo grata a Deus pela sua vida. Você vai sair daqui persistente, você vai sair daqui entendendo que você é uma mulher que nasceu para brilhar, você é uma mulher que nasceu para viver uma vida próspera, e você precisa acreditar nisso. Eu acredito em você. A Munhá acreditou em você, e Deus que te criou, ele tem um propósito para a sua vida, mas você precisa se entregar, você precisa fazer a sua parte para que de fato você viva o propósito que Deus confiou para você. Quando terminar essa live, se você não sabe ainda qual é o seu propósito, converse com Deus. Pergunte para ele qual que é o seu propósito, por que você está aqui nessa terra. Ele tem uma missão para você, assim como ele tem uma missão para mim, assim como ele tem uma missão para o Fábio. Toda pessoa tem uma missão e tem um propósito, e eu não tenho dúvidas que Deus ele pode te mostrar isso, tá? E eu quero que você saia daqui pensando em tudo que eu falei. Se você está nessa live, não é por acaso, é porque existe algo por trás. Se você está aqui, é porque você precisava ouvir algo que eu tinha para poder falar para você. Hoje você percebeu que a gente não falou de técnica de venda? A gente falou muito pouco de vendas, a gente falou mais de mentalidade, falou mais de gratidão, falou mais de persistência, porque aqui na Munhá é isso. A gente não quer somente que você fique vendendo, essa pressão, tem que vender, tem que ter resultado, não. A gente quer ser um canal na sua vida. Eu estou aqui hoje porque eu tenho uma missão no meu coração, e a minha missão é mostrar para você que você é capaz, é mostrar para você, né, que realmente você, né, tem todos os requisitos para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Esse é o nosso propósito. Se você passar pela Munhá, ficar aqui 1 ano, ficar 1 mês, ficar 10 anos... O que a gente quer? Que você saia daqui melhor do que você entrou. Que quando você encerrar o ciclo com a Munhá, você olhe para trás e fale, valeu a pena ter entrado nessa empresa. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a Munhá existe. Lógico que a gente também quer ter lucro, lógico que a gente quer ter resultados, afinal não tem como a gente abençoar a vida de outras pessoas se a gente não tiver resultado. A gente precisa que você cumpra prazos, a gente precisa que você venda, porque toda a estrutura, ela demanda um investimento, e para isso a gente precisa que vocês entreguem os resultados de vocês. Tá bom, meninas? Então eu quero que vocês saiam dessa live com essa certeza de que, né, esse momento é um momento que ele foi criado para cada uma de vocês. E o que a gente vai fazer? Nós vamos encerrar agora essa live, e quem que vai estar concorrendo a R$500? Eu quero que você vá lá nos comentários, tá? E você diga qual que é o principal aprendizado que eu, Bruno, tenho transmitido para você. Qual que foi o principal aprendizado que você teve hoje nessa live, tá? Quero que você vá lá, comente, e eu vou estar escolhendo o melhor comentário para poder ganhar esses R$500 em semijoias. E guarde algo no seu coração. Ninguém pode te parar. Você não pode parar. Você só vai parar quando você realmente alcançar aquilo que você sempre sonhou. Bata no peito e fala, ninguém vai me parar. Somente Deus tem esse poder, ninguém. Aquela pessoa que não acredita em você, aquela pessoa que desacredita, aquela pessoa que jogou, né, palavras ofensivas para sua vida, ela não pode te parar. Sabe aquela pessoa que falou que você não era capaz? Às vezes foi até o seu pai, às vezes foi a sua mãe, foi o seu marido, foram os seus filhos, eu não sei. Mas eu tenho plena convicção que existem mulheres aqui que receberam palavras negativas e guardaram isso no coração. Você vai tirar isso do seu coração hoje e você vai falar para você mesma, ninguém vai me parar. E não existe nada que fale mais alto do que o resultado. Quando você tiver resultado, isso cala a boca de todo mundo. O resultado, ele fala mais alto do que qualquer palavra. E como que você vai ter resultado? Trabalhando muito, buscando conhecimento. Nada supera horas trabalhadas, nada supera conhecimento aplicado. Então saia dessa live com a certeza de que a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Uma boa noite, que Deus te abençoe e até terça-feira. Te espero lá nos comentários. Tchau, tchau!